Vai nós e, olha, são duas coisas. Uma, essa questão do rateio que nós vamos discutir agora aqui no programa. A outra, ainda, relação não apenas à ADESO, mas em relação ao Estado, ao poder público. O poder público paga salários com atraso, mas cobra através de seus órgãos, por exemplo, o Estado de Sergipe, o governo, paga com atraso de 10, de 15, de 20 dias, mas cobra em dia. A DESO, por exemplo. E se você não paga, pode ter fornecimento de água cortada. Eu vou falar sobre tudo isso aqui à luz do direito. Professor André Paixão. Percebeu como eu lembrei? Com certeza. Agora sim. Boa tarde. Professor André Paixão foi meu professor de Direito do Consumidor. Teve muito trabalho comigo, mas assim mesmo. Me diga uma coisa, doutor André. O rateio. O rateio que é a cobrança por parte da DESO da conta individualizada no seu uso de água por parte do usuário. Isso já vem acontecendo já há bastante tempo. Mas agora a DESO mudou a fórmula. E ao mudar a fórmula, tem provocado uma revolta muito grande. Eu já provoquei, inclusive, o Ministério Público. O que é que diz o direito do consumidor? O que é que a DESO pode e o que ela não deve fazer? Pois é, Gilmar. A gente entende, eu entendo, que essa cobrança é ilegal. Inclusive... O rateio é ilegal? Sim, essa cobrança por parte da DESO em relação aos condomínios é ilegal. Por quê? Vamos analisar da seguinte forma. Sim. As relações contratuais existentes entre DESO e os consumidores são relações contratuais que são independentes. Ou seja, a DESO firmou um contrato de fornecimento de água e esgoto para aquele condômino especificamente. E agora... Se o condomínio, se há alguma divergência entre a medição do macro e as medições ocorridas entre os condôminos, ela não pode transferir esse encargo ao condomínio. Ou seja, tem um hidrômetro macro, por lá passa, vamos supor, 10 metros cúbicos de água. E quando ela vai somar a leitura dos hidrômetros, dos medidores dos condôminos, dá lá 8 metros cúbicos. Ela quer pegar esses 2 metros cúbicos que passaram e cobrar do condomínio. Isso é ilegal. Por quê? A relação contratual da DESO com o condomínio também é individualizada. O condomínio não pode ser responsabilizado por todos. Inclusive, hoje, Gilmar, antes de vir aqui para essa matéria, tive o cuidado de ligar até para um grande amigo, diretor do PROCON estadual. Sim. Perguntei a ele um entendimento sobre isso e ele comunga com o mesmo entendimento do meu, ou seja, pela ilegalidade. Partilha do mesmo entendimento. Exatamente. Então, veja, a DESO pode o quê? Cobrar o quê? Enfim, e de que forma? Ela pode cobrar do condomínio aquilo que o condomínio efetivamente consumir. Por quê? Qual a justificativa que a DESO dá? Provavelmente houve algum vazamento ou houve algum extravio de água e ela quer se eximir dessa responsabilidade entre os condôminos e cobrar tudo do condomínio. Mas isso é um risco do empreendimento, então ela que vai fazer a devida fiscalização de cada unidade consumidora. Ela pode fazer a cobrança individualizada, ou seja, por usuário, por cada condômino? Sim, com certeza. Mas do rateio, não. A cobrança do condômino deve ser especificamente aquilo que está no medidor. Ela não pode cobrar nada mais do que está no medidor. Inclusive, a própria jurisprudência do STJ entendeu também pela ilegalidade da cobrança quando parte a ser presunção, ou seja, o consumo presumido também é ilegal. O STJ também entende assim. Quando o consumo é presumido, tem que cobrar a tarifa mínima, não mais do que isso. Exatamente. Então, ela está transferindo ao condomínio um ônus que seria dela de fiscalizar as unidades consumidoras individualmente e o condomínio acaba sendo também uma unidade consumidora. Por quê? Deve ser colocado um hidrômetro para medir o consumo de água do condomínio, piscina, jardinagem, enfim, o que for necessário. A quem cabe a reação na justiça? É do usuário individualmente falando ou do condomínio como um todo? Eu penso que a maior legitimidade seria do próprio condomínio, porque a DESO coloca essa responsabilidade para o condomínio. Eu já escutei, inclusive, algumas entrevistas da DESO se justificando nesse sentido, e ela fala, olha, o que importa é que entrou para o condomínio. Então, se entrou ali, nós estamos no nosso direito de cobrar.
Eu entendo que essa conclusão é equivocada. Não pode transferir ao condomínio que não lucra nada com a atividade o risco que é dela, ou seja, ela é quem tem todo o direito e dever de fiscalizar as unidades individuais. E ali, se tiver algum problema, enfim, vir a buscar a solução. Mudando de assunto para encerrar a entrevista, que é o seguinte. O governo do Estado de Sergipe, por exemplo, o governo ele paga com atraso de 10, 15, 20 dias o salário de seus servidores, incluindo aí aposentados, pensionistas, enfim. Mas os seus órgãos, por exemplo, a DESO, que é um exemplo, cobram esses órgãos em dia. Você tem que pagar a sua conta em dia. Se não pagar, por exemplo, o caso da água, você pode ter o fornecimento da água suspenso. Enfim, qual é o direito do usuário, enfim, na condição de servidor? Servidor, que é usuário. Pois é, Gilmar, aí já é uma relação um pouco mais complexa. Porque se a gente parte do pressuposto que existe credor e devedor, e ambos devem alguma coisa um ao outro, as dívidas se compensariam de uma forma matematicamente muito simples, um encontro de contas. No entanto, esses órgãos têm personalidades jurídicas próprias. Então, o servidor se vê refém do Estado nesse sentido e refém da concessionária da mesma forma. Ou seja, ele poderia tomar as medidas legais através de pressões populares, sindicato e outras formas mais, ou até uma ação também, no sentido de exigir o pagamento do seu salário em dia. Mas ele não pode usar a justificativa que seu salário não foi pago pontualmente para inadimplir ou atrasar a sua conta de água, ou até mesmo o Banese também. O Banese também é um banco exatamente, a mesma coisa. Tem uma personalidade. Como empréstimo para os servidores, da mesma forma, não é? É verdade. Aí o Estado se coloca naquela situação de que, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É verdade. E aí pelo menos comigo. É assim que o Estado diz. Um abraço, muito obrigado, viu? Um forte abraço. Pode continuar aí, por favor. Olha.